com alegria aí que a gente recebe vocês para mais um webinar e dessa vez aí um baita case empresarial. De antemão aí agradeço a Priscila Luz Souza Neto. Ela vai contar um pouquinho aí como que do discurso à prática, como é que a Chevron, né, de fato transforma estratégia em resultados consistentes, né, através do Business Partner. E para estar nessa entoada, fazendo uma dupla aí com a Priscila, a Daniela Berber, ela também atua na área de Business Partner, também aqui a nossa curadora educacional da pós-graduação em Business Partner. Então, sem mais delongas, gostaria de estar também agradecendo a presença de cada uma de vocês nesse espaço, né? A Priscila está lá nos Estados Unidos, lá em Orlando. A Dani está aqui no Nordeste, em João Pessoa, e assim a gente acontece os nossos eventos aqui da Sustentare. Então, de antemão, agradeço aí o esforço de cada uma de vocês em poder estar trazendo esse webinar com essa pegada bem prática, bem pragmática, né? Então, case sempre é muito bom a gente estar falando para justamente a teoria se conectar com a prática. A Dani vai estar no finalzinho aí do encontro, reforçando o convite, né? Mas aqui eu já me antecipo para a nossa aula master. A aula master é a abertura de todos os nossos programas de pós-graduação, né? Então ela vai acontecer no dia 23 de julho, das 19 às 22 horas. E é justamente nós vamos estar reunindo cinco grandes palestrantes para falar do tema estado beta, né? Como é que você vai poder transformar o presente para criar o futuro, né? E esse é o poder desse modo experimental. Então, esse é um dos temas que serão abordados na nossa aula master estado beta. Então, fica aqui já de antemão o convite para que vocês continuem conosco no dia 23 de julho, próxima semana, então, tá bom? Muito bem. Grato, Dani, grato, Priscila. O espaço é com vocês. Bom, boa noite para todo mundo que conectou conosco. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, com essas novas pessoas que também estão integrando o nosso Talks, o nosso webinar aqui de um caso empresarial super especial. E eu também só reforçando o agradecimento ao Cidral, né, por toda essa parceria, essa jornada grandiosa que a gente tem tido juntos. E Pri, também um prazer conectar com você, te escutar também nesse tema que eu particularmente acredito e sou uma fã. Bom, como todo mundo sabe, né, gente, eu queria, antes da gente começar, na verdade, só reforçar minha apresentação e também dar um espaço para a Pri poder se apresentar. Atualmente eu atuo como business partner de uma empresa do setor automotivo e também tenho a gratidão de ser coordenadora do curso de HRBP, que a gente preparou com muito carinho e cuidado, e todo ano, todo semestre a gente revisita para que a gente possa trazer conteúdos que estão conectando com o universo dos negócios, né? Então é um prazer, como eu disse, estar aqui com vocês e com a Pri também. E Pri, quer se apresentar para nós, por gentileza? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí o convite do Vilmar e da Daniela estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme e falar um pouquinho da nossa experiência como HRBP, né? E eu sou HRBP aqui da Chevron. A Chevron é uma multinacional aí de óleo e gás. Eu atuo como HRBP dando suporte à força de trabalho de exploração e produção da Chevron Brasil. Hoje eu também sou D&I Advisor, né, Advisor de Diversidade e Inclusão do Brasil e da América Latina. Eu estou há 13 anos aí nessa função como HRBP e já atuei em outros subsistemas de recursos humanos, né, como remuneração, benefícios, diversidade e inclusão, treinamento e desenvolvimento e recrutamento e seleção.
mas acho que o mais importante é que eu me considero aí, acima de tudo, uma eterna aprendiz, né? Não tem um dia que eu não aprenda algo novo, e nessa função, gente, né, HRBP, não tem um dia que a gente não aprenda, né, não tem algo novo no nosso escopo. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre segurança psicológica, e espero que seja um bate-papo aí bem proveitoso aí com a Daniela. Obrigada, Pri. Bom, vamos lá, né? Como a Priscila já trouxe, o nosso principal objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês, dentro dessa realidade de business partner, muitas empresas também chamam essa função de consultor interno, como que a gente conecta na prática as teorias de recursos humanos, né? Então, a ideia é que a gente hoje explore um pouco mais sobre o tema de segurança psicológica. Um tema, se a gente parar para refletir, vem crescendo dentro das organizações, especialmente depois da pandemia, né? Esse assunto ficou muito latente e tem ficado, e conecta muito, né, gente, com as novas gerações que têm pedido mais sobre isso. Então, a ideia é que a gente compartilhe. Então, aqui também eu faço um convite para que vocês façam parte dessa discussão conosco. Então, a qualquer momento, fiquem à vontade em abrir um microfone, colocar os seus pontos, de reflexão no chat. Esse momento é nosso. A gente quer compartilhar com vocês, mas a gente também quer receber de vocês. Então, fiquem à vontade durante a apresentação e depois a gente também vai ter um momento especial para a gente poder fazer uma troca com vocês. Eu não estou vendo o chat, nem vocês, estou compartilhando a tela, então podem me interromper a hora que for necessário. Bom, a gente abre esse encontro perguntando para vocês, né? Independente da função que vocês ocupam, se é em recursos humanos, se é numa posição de liderança, em qualquer lugar, vocês já ouviram falar de segurança psicológica? Imagino que sim, né? E se for parar para pensar, o que é segurança psicológica? A gente já parou para pensar no significado dessa, dessa nova teoria? E para a gente definir esse conceito, eu queria fazer um jogo rápido, né? Vamos pensar nesse exemplo. Toda essa estatística que eu vou mostrar para vocês, eu e a Priscila, ela é ela vem de alguns estudos, especialmente da McKinsey, que traz alguns indicadores importantes sobre esse conceito. Depois a gente pode até mandar todo o artigo para que vocês possam explorar, mas essa reflexão ela faz muito sentido. Se a gente parar para pensar, apenas 3 em cada 10 pessoas das organizações, elas concordam com essa afirmação aqui abaixo. Minha opinião é realmente levada em consideração. E se a gente aumenta essas 3 pessoas para 6 e para 10, a gente é capaz de aumentar alguns dos principais indicadores de recursos humanos. Então, diminuir o turnover em 27%, aumentar, na verdade, reduzir em 40% a redução em ocorrências de segurança, e parêntese, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa conexão desse tema, especialmente com isso, e aumentar em 12% mais a produtividade. E tudo isso tem a ver com a segurança psicológica, especialmente quando as pessoas entendem que a opinião dela importa de fato. Porque segurança psicológica nada mais é que a gente ser ouvido, ser escutado, sermos nós mesmos para poder contribuir com os resultados das organizações. É atingir o máximo potencial, é a gente olhar o ser humano, né, na sua totalidade, para que as pessoas de fato sejam quem elas são. Para mim, quando eu fui falar com a Pri sobre o tema e nas minhas realidades, e a gente vai bater um papo sobre isso, o quanto que aceitar as pessoas como elas são e potencializar isso, potencializam de fato os resultados das organizações. E aí tem esse quadrinho super interessante, que eu particularmente adoro, falando sobre
a relação da segurança psicológica, a gente pode ver aqui na vertical, com os padrões de desenvolvimento, né? Então, se a gente tem um lugar com a baixa segurança psicológica, que as pessoas não se sentem parte ou não se sentem ouvidas, e a gente pode aqui dar vários exemplos a respeito disso, com padrões de alto desempenho, a gente vai ter uma zona de ansiedade. E será que isso faz com que a pessoa possa atingir seu máximo potencial? Ao passo que, se a gente tem uma alta segurança psicológica em lugares de alto desempenho, a gente vai ter uma zona de aprendizado e de alta performance. Claro, né, esse quadro ele traz uma reflexão grandiosa sobre os conflitos que a gente vê, né, nessa situação. Se a gente tem baixa segurança psicológica e baixo desempenho, é uma zona de apatia. Ao passo também que a gente tem alta segurança psicológica, mas a gente também não tem um alto padrão por desempenho, a gente vai estar numa zona de conforto. Então, o ideal é como a gente migra para esse lugar. Muitas vezes a gente tem uma visão ruim sobre alto desempenho, né, de organizações que são tidas como agressivas. Mas isso não é de tudo ruim, porque se a gente tiver alta segurança psicológica, mas baixo desempenho, as pessoas estarão na zona de conforto. E será que essa zona de conforto, ela traz o máximo potencial de cada um? Então, o que hoje se fala muito, e como eu disse, a gente vai discutir um pouco, é como a gente traz esse ambiente psicologicamente seguro, conectado com organizações de alta performance, para que a gente tenha sempre ambientes com zonas de aprendizado forte e alta performance, que é o que todo mundo quer, né? E aí, talvez vocês estejam se perguntando, né? O que que isso tudo tem a ver com RH? Ou especialmente com essa tão famosa função que hoje a gente tem hoje de business partner, de parceiros do negócio. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Então, aqui fica uma primeira reflexão para a gente abrir, né, esse conteúdo do dia de hoje, para a gente poder falar na prática o que tudo isso tem a ver. E nesse primeiro momento, né, gente, eu gostaria de pedir para a Pri trazer para a gente, né, na experiência sua, Pri, como HRBP, quais são os sinais de ambientes organizacionais sem essa segurança psicológica para a gente abrir esse debate junto com esse time? Claro, e antes de eu trazer os sinais, né, eu queria só reforçar que, na minha experiência, a gente confunde muito zona de conforto com segurança psicológica, né. Então, é algo, assim, muito, confundível. Então a gente, quando está na zona de conforto, né, a gente tem um estado de estabilidade, onde a gente evita riscos, mudança, desconforto. Então o erro ele é evitado, né, ou ignorado. A zona de conforto ela leva, né, à estagnação, conformismo, à baixa ambição. Então as pessoas evitam desafios, né, para manter o conforto. Então eu acho que essa diferença, né, essa diferenciação é muito importante a gente fazer, porque um ambiente com uma alta segurança psicológica é muito diferente de um ambiente de zona de conforto, né? Então é muito comum ainda, infelizmente, alguns líderes confundirem ainda esses conceitos, né? E alguns sinais aí de ambientes organizacionais sem segurança psicológica que a gente vê, né, no nosso dia a dia, quando a gente tem ambientes aí que a gente percebe que as pessoas têm medo de errar ou discordar, a gente percebe muito silêncio. Então, eu percebo que tem comentários, né? Priscila, prefiro não falar nada para não me comprometer. Né? Aqui quem erra é punido, melhor ficar quieto do que eu discordar. Né? Então, é melhor eu não falar nada. Então, ninguém dá ideia porque tudo é criticado, né? Lugares onde a gente tem falta de reconhecimento, então, quando ninguém nota, né, o esforço, né, do outro, da equipe, então a gente tem desconfiança, as pessoas não se sentem valorizadas
pelo que são, né, ou pelo que entregam. A gente tem isolamento aí emocional, então, quando a gente não percebe esse reconhecimento, né, os vínculos se enfraquecem. A gente percebe também um estilo de liderança mais autoritário, então, eu acho que isso é comum, né, em ambientes com segurança psicológica baixa, né? Então, O que que vai treinar hoje? oi? Acho que o Jefferson está com o microfone aberto, eu acho que ele já fechou. E uma frase assim bastante comum que a gente escuta, né? É aqui não se discute, aqui a gente faz, a gente executa. Né? Isso é muito perigoso, né? É uma falta aí de escuta ativa, né? Onde as decisões são tomadas unilateralmente, sem espaço para o diálogo. Então, normalmente, os colaboradores não têm aí autonomia para propor ideias ou questionar processos. É um ambiente normalmente de medo, né? Então, os erros normalmente são punidos e não são vistos aí como oportunidades para aprendizado. Então, novamente, as pessoas se calam, né? Então, esse comportamento gera um clima de silêncio, né? Assim, um silêncio defensivo, né? Onde as pessoas evitam se expor. Então, vem aí uma comunicação ineficaz, conflitos aí interpessoais, né? Uma falta de, eu diria até autenticidade aí nas interações, né? Aí tem uma baixa criatividade, né, onde ninguém fala, assim, você não vê criatividade, né, coisas novas, e colaboração também. Então, por que isso tudo é importante? Porque leva aí uma queda de produtividade, aumento no estresse, né, uma desmotivação grande, uma rotatividade aí da área, né, um clima organizacional tóxico, afeta, o employee experience, né, a retenção. E o que é mais importante aí, né, na organização, né, as pessoas aí não vão usufruir o máximo potencial delas, né, nem a organização, nem as próprias pessoas. Então, eu acho que, assim, esses são os principais sinais aí de organizações com baixa segurança psicológica, Dani. Muito bom. E muitas vezes, né, só também complementando, o quanto que sem ver esses ambientes, eles impactam lá na ponta, né? Numa retenção de cliente, nos resultados que as empresas pedem, né? É uma cadeia de conecta muito o clima interno com o externo. E aí eu trago, né, para todos os participantes, se vocês já conseguiram perceber isso, ou se vocês já pararam para pensar que muitas vezes decisões unilaterais, muitas vezes quando vai se decidir algo, muitas pessoas caladas, sem poder dar opinião, isso faz parte de um ambiente não psicologicamente seguro. E também não sei, também já aproveito para deixar um espaço aberto se alguém quiser conectar também com uma vivência ou conectar com esses possíveis sinais de um ambiente psicologicamente seguro. Não? Não? Bom, Eu estamos queria aqui, né? eu queria aproveitar, te perguntar, Dani, na sua experiência, e qual que é o impacto da segurança psicológica nas equipes de manufatura, né? Você já tem uma experiência grande aí com equipes de manufatura. O que você acha que a segurança psicológica, qual que é o impacto disso nessas equipes, e se ela impacta também na segurança do trabalho? O que você acha? Bom, acredito que até o slide é uma ótima pergunta, na verdade, né? Porque esse insight eu tive na minha experiência quando eu liderava uma das plantas de manufatura da Stellantis, e eu trouxe um dos indicadores, né, do slide anterior, que fala exatamente sobre isso, que um ambiente psicologicamente seguro, ele pode reduzir até em 40% os acidentes de trabalho. E aqui a gente está falando, sim, da segurança física das pessoas. Então, são conceitos que andam muito juntos. Às vezes a gente acha que não, mas sim. Então, na prática, né, se a pessoa tem medo de levantar um problema que ela está vivenciando, se ela não é escutada, olha, estou com dificuldade de fazer essa operação, porque ela é muito complexa,
E aí, voltando muito para as indústrias, se ela tem um ponto cego que eu não consigo montar direito, ou olha, aqui não tem uma faixa de pedestre, deveria ter. Se eu não tenho um ambiente onde as pessoas possam participar de um processo de melhoria contínua, e quando elas participam, elas não são escutadas, consequentemente, a gente tem um impacto direto na segurança física, né, nos indicadores de segurança do trabalho das pessoas. Então, uma das bases, quando a gente está trabalhando a melhoria, né, desse ambiente para trabalhar a segurança física das pessoas, é trabalhar um ambiente psicologicamente seguro e trabalhar muito as lideranças para que possam receber esses inputs de todos os colaboradores e também numa rotina de feedback, né? Olha, isso aqui faz sentido, a gente vai implementar. O retorno, não somente de fala, mas também de ver na prática a implementação daquela melhoria que o colaborador trouxe. Então, é um ciclo, né, que a gente trabalha quando a gente está falando de segurança física, e a base disso tudo para que isso aconteça é a segurança psicológica. Não sei se tem muitas pessoas que estão conosco que têm experiência ou tiveram experiência em indústria, o quanto também que reportar esses incidentes é importante para que a gente crie uma cultura de segurança. Muito se fala sobre isso, né? Então, como que a gente vai reportar se a gente tiver um ambiente psicológico, se a gente não tiver um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas vão querer relatar? Ou por todos os pontos, né, que a Pri trouxe, né, por medo de falar, por decisões unilaterais. Então, por isso que é muito importante e foi o que deu muito certo, se eu trago um case de sucesso da Stellantis, foi trabalhar essa segurança psicológica com as lideranças e com as pessoas, e, consequentemente, faz 3 anos que a gente tem trabalhado fortemente isso. Eu não sei se todo mundo sabe, só um parênteses também. A Stellantis fez uma fusão. A Stellantis é a junção, né, Fiat, das marcas Fiat, Jeep, com Peugeot, Citroën. E, na verdade, há 4 anos atrás a gente fez essa fusão e desde então a gente tem trabalhado muito forte com esse conceito e tem dado muito certo. A gente melhorou significativamente os resultados, não somente de segurança. Daqui a pouco a gente vai falar da conexão com bem-estar, engajamento, mas esses resultados, eles também melhoraram bastante. Então, um indicador leva o outro, né? Então, é muito importante a gente, num ambiente seguro, físico, a gente precisa falar de segurança psicológica, para as pessoas conseguirem expressar as suas necessidades, os seus medos, os seus receios, as suas opiniões, porque é esse ambiente que vai fazer a fluidez de tudo acontecer da melhor forma. Alguma ponderação, pessoal? Tudo certo até aqui? Faz sentido todos esses pontos que a gente está trazendo para vocês? Quem não quiser, talvez, falar agora, abrir o microfone, fiquem super à vontade também para usar o chat, tá? É um bom feedback para a gente, se, inclusive, faz sentido essas reflexões. Como a gente falou no início, a gente também quer receber de vocês para que esse bate-papo faça sentido, né? Para a gente, para vocês aqui hoje. Bom, seguindo aqui um pouco da nossa dinâmica, né? Trazendo um pouco dessas outras experiências na prática, Pri, você podia contar para a gente, né, sobre os cases que você teve na Chevron, sobre o aumento dos indicadores de segurança psicológica em âmbito de América Latina. Então, conta para a gente, na prática, a sua experiência, o que vocês fizeram, cases práticos e como que isso aumentou os indicadores de segurança psicológica na sua empresa. Com certeza. O Vinícius Matarazzo mandou aqui no chat, faz total sentido, e a Silvana também colocou tudo certo e fazendo muito sentido. Obrigada, gente, aí pelo feedback. Então, só contextualizando, a Chevron é uma multinacional, né, como eu falei, de óleo e gás, e a gente tem profissionais aí de várias nacionalidades, a gente tem 40 mil empregados globalmente.
uma das minhas atividades como HRBP é potencializar o employee experience, né, essa jornada aí do colaborador na empresa, né, identificar os pontos de fricção e oportunidades aí de encantamento, né, desde o onboarding até o offboarding. E a partir de uma pesquisa de clima organizacional, então a gente tem pesquisas de clima, né, frequentes, a partir de uma pesquisa de clima organizacional, a gente identificou grandes oportunidades aí de melhoria em indicadores de segurança psicológica, principalmente na Argentina, na Venezuela e no Brasil. E a liderança me chamou, até porque eu atuava também no Comitê de Diversidade e Inclusão da América Latina, para analisar esses resultados e propor uma estratégia de melhoria. E a Dani já definiu, né, o que é segurança psicológica, a gente já falou sobre isso, mas só abrindo um parênteses para a nossa organização, né, na nossa pesquisa de clima organizacional, então esse conceito para a gente vem através das seguintes informações, né? Sinto-me livre para expressar minha opinião sem medo de consequências negativas. A nossa equipe possui um ambiente no qual diferentes perspectivas são valorizadas, estou colando aqui, e a Chevron facilita a aceitação de pessoas de diferentes origens. Então, são essas três afirmações que vêm na nossa pesquisa de clima, né? Então, os colaboradores têm que avaliar se essas afirmações estão muito próximas ou muito distantes aí da realidade deles. E, como eu gosto de lidar aí com projetos, eu tratei isso como um projeto. Então, eu montei uma equipe informal com representantes de cada país, porque eu, sinceramente, gente, baseada no Brasil, fica muito difícil assim compreender as nuances, né, de outros países, principalmente não trabalhando para eles. Então, na Argentina, na Venezuela, né, por mais que a gente tenha semelhanças, né, por ser da América Latina, existem também muitas diferenças, né? Até dentro do nosso próprio país, a gente sabe que dependendo da área, a gente pode ter aí um abismo, né, uma disparidade enorme, dependendo da liderança, né, dependendo de cada grupo aí que a gente está atuando. Então, esse foi o primeiro passo, identificar pessoas-chave para trabalhar no projeto, né? E o segundo passo foi a análise de dados. Então, foi muito importante entender os resultados, os comentários disponíveis na pesquisa, o percentual, né? O recorte desses dados, então, por gênero, por categoria de cargo, por gerações. É importante entender, por exemplo, se aquela percepção era uma percepção somente de uma geração Z ou era de todos. E por que isso é importante? Porque vai impactar tanto o diagnóstico quanto o plano de ação, né? Se é uma percepção só feminina, por exemplo, ou só de coordenação, por exemplo. Então, isso é muito importante, né? Identificar padrão aí e nuance, não assumir, né? Tomar cuidado aí com vieses, com aquilo que uma pessoa te diz. Então, assim, o uso da análise de dados, assim, reforça, né, o papel do HRBP como parceiro estratégico do negócio, né? Então, com base sólida aí em evidências, né? E aí, ainda dentro da etapa de diagnóstico, eu fiz entrevistas com líderes de diversidade e inclusão de cada país. Então, a gente tinha diferentes redes de afinidades, né, que a gente chama, a rede de mulheres, a rede de geração Z, para entender dessa liderança que já tinha uma bagagem, que já tinha um olhar apurado, já trazia a representatividade de grupos minoritários de cada país, né? Quais eram as dores, quais eram os principais gaps, né, segundo eles, em relação à segurança psicológica, e foi muito interessante. Então, assim, trazer a escutativa para complementar os dados, né? Então, nem sempre os dados vão te dar todos os elementos necessários para você elaborar um plano de qualidade, né? Dá trabalho, é uma etapa assim mais extensa, né? Imagina conversar com líderes de diferentes redes em cada país, mas foi muito relevante, porque daí surgiram elementos que complementaram esses dados, né? E a partir daí a gente conseguiu cruzar os dados e partir para os protocolos de ação. E para obedecer a política aí de data privacy da empresa, eu não posso compartilhar assim em detalhes tudo que foi coletado, né? Mas em linhas gerais a gente observou que em um determinado país havia uma percepção de baixa segurança psicológica associada à presença de muitos expatriados em linhas gerenciais no país. Além disso, a gente identificou também uma demanda para a criação de uma rede de afinidade para o grupo LGBTQIAPN+, que não que a comunidade não se sentia confortável aí no país para assumir a sua orientação.
Num outro país havia uma questão relacionada à pouca representatividade de mulheres na liderança, e num outro país a gente identificou um trabalho específico para ser feito numa área onde havia uma liderança bem autoritária, onde os colaboradores evitavam expressar opiniões, dúvidas, né, ou por receio de punições, julgamentos. Então, assim, dá para perceber que foi um mix, né? Foram causas variadas, sem conexão aí aparente entre si, que influenciaram aí os resultados de segurança psicológica, né, da América Latina. Então, depois dessa etapa de diagnóstico, a gente montou os protocolos de ação, e como não há soluções simples, né, gente, para problemas complexos, a gente teve que estabelecer aí um conjunto de ações por país com uma matriz de priorização, né, porque não era só uma solução. Então, para fazer isso, Dani, foi um desafio, porque eu tive que fazer assim, vários engajamentos com a liderança, sugerindo e propondo ações, e às vezes o HRBP, não sei se você lida com isso, mas às vezes a gente é considerado como RH do gestor, né? E embora a gente atue muito próximo aí das lideranças e atue como um ponto de contato, o BP não é subordinado, né, a essa liderança. Então, o nosso papel é muito assim de parceria estratégica e não de execução direta de ordens, né? E isso não é fácil. Então, assim, o mais importante foi mostrar para esses gestores, né, como que aquelas ações iriam ajudar no planejamento estratégico deles e como aquelas ações iriam colaborar para o resultado deles, né? Então, foi um trabalho de influência, né, de estratégia, muito baseado em one-on-one, né, em sentar em reuniões mesmo, únicas com cada gerente para explicar, mostrar os resultados, né, o que estava afetando a área deles. Então, aí depois, falando um pouco das ações, né, do protocolo de ações da prática, né, o que a gente fez? Então, no primeiro ano, a gente certificou facilitadores de treinamento de vieses inconscientes, em espanhol e português. Então, esse tipo de treinamento, né, de viés inconsciente é focado em trazer para a consciência alguns julgamentos automáticos, né, inconscientes, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, como a gente pode identificar, né, e mitigar esses vieses, porque eles existem, né? Eles vão aparecer nas tomadas de decisão. Então, esse tipo de treinamento já era realizado, mas não na nossa língua, né? Não em espanhol e português. Então, em espanhol e português gerou muito mais conexão e engajamento, então a participação aumentou muito, a gente conseguiu treinar todo o time de liderança sênior, incluindo o presidente da América Latina e os reportes diretos, então, no final das contas, a gente treinou mais de 450 pessoas na Labo, né, na América Latina. Na Argentina, a gente conseguiu identificar líderes para implementar a primeira rede de afinidades, que a gente chama de Pride, né, a LGBTQIAPN+, e teve uma repercussão excelente, era algo que tinha já uma demanda da força de trabalho, e é engraçado, né, que a gente vai puxando, né, e as pessoas falavam, não, mas precisa ter, alguém precisa fazer isso, então, assim, não tinha um incentivo, nenhuma liderança aí organizada por trás disso, foi literalmente um empurrãozinho organizado, né, com um planejamento, e deu super certo. E em todos os países a gente implementou o programa que a gente chama de MARC, que é o Men Advocating Real Change, que são os homens, né, propondo mudanças reais, né? Então, esse programa é focado em grupos voluntários, né, pequenos, que discutem tópicos voltados à equidade de gênero, então discute sexismo, machismo, microagressões, vieses, inclusão como um todo. É uma coisa leve, quando eu falo, às vezes parece que é pesado, não é, é algo bem leve, assim, com uma agenda super informal, assim, muito baseado na experiência de cada um, como cada um se sente, com grupos pequenos. Então, o objetivo desses grupos era justamente minimizar os vieses inconscientes, né, que afetavam o público feminino e compartilhar as experiências de uma maneira aí muito orgânica, né, e pessoal. E a gente identificou também demanda para uma criação de uma rede de pessoas com deficiência,
na América Latina, então, para criar aí um ambiente de apoio mútuo, para promover trocas de experiências, dicas práticas, acolhimento emocional para as pessoas com deficiência e para os cuidadores de pessoas com deficiência, que eram muito comuns aí que é muito comum na América Latina a gente ver cuidadores aí de pessoas com deficiência. E para mim, aí fazendo um parênteses, né? Para mim, um dos aprendizados desse projeto de segurança psicológica foi ver que as redes de afinidades, né, podem ser grandes catalisadoras de inclusão, né? Então, elas fortalecem o senso de pertencimento, elas promovem espaços seguros. Quando elas são bem estruturadas, essas redes elas ganham força organizacional e se tornam parte da cultura, né? Então, as redes elas têm um papel bem importante, né? A gente conseguiu implementar aí, então essas duas redes. E uma outra ação muito legal que a gente conseguiu realizar foi o primeiro Summit de Diversidade e Inclusão, de 2 dias, né? Então foi uma agenda de 2 dias, a gente conseguiu levar 20 líderes sem budget, sem orçamento. Foi Então, sempre um desafio, né? sem orçamento, a gente não tinha orçamento nenhum, a gente conseguiu levar esses líderes, cada um, né, enfim, foi com seu orçamento, porque a gente mostrou que a agenda realmente era robusta. Então, a gente conseguiu levar esses 20 líderes aí de diversidade e inclusão da América Latina para a Argentina, e aí a gente teve 2 dias com painéis sobre segurança psicológica, com líderes, com o presidente da América Latina, falando sobre segurança psicológica e como impacta um negócio, né? E esses líderes de diversidade e inclusão, eles trocaram muito, a gente teve dias de reflexão e montaram, assim, sobretudo, eu acho que o mais importante foi montar um planejamento estratégico comum para a região. Então, além desse espaço, né, para troca, networking, que é sempre muito importante, né, compartilhamento de dores aí, fazer um plano de ação, né? E o resultado disso foi muito positivo, a gente conseguiu, de fato, aumentar os indicadores da América Latina no primeiro ano, em 15% no segundo ano, em 20% em relação à diversidade, inclusão e segurança psicológica. A gente, por fim, ganhou 2 prêmios de melhor unidade de negócios da empresa em diversidade e inclusão, devido aí às ações, né, que a gente realizou, o progresso aí da região, e eu fui pessoalmente aí para receber o prêmio do presidente global da empresa, então, assim, foi muito legal. E, assim, foram 2 anos, foram mais de 2 anos, né, quase 2 anos e meio, 2 anos, plantando e colhendo, né, plantando ações e colhendo resultados aí desse projeto, né. Acho que, assim, em linhas gerais, foram esses resultados que a gente teve. Eu acho que quando a gente está falando de segurança psicológica, eu acho que é importante, assim, ressaltar que não é um assunto, né, apesar de eu ter sido envolvida, né, no projeto, ter liderado o projeto, esse assunto não é um assunto só de RH, né? Então, isso foi muito importante, assim, mostrar para os líderes como que segurança psicológica impacta na agenda de negócios, né? Então, assim, tem uma associação direta, né, no resultado da pesquisa de clima das lideranças, tem resultado direto nos indicadores de segurança psicológica, né? Então, é diretamente proporcional. A gente vê ali quando o indicador está alto, o engajamento está alto, né, da equipe. Então, é algo que a gente consegue, assim, mostrar e mensurar para os gestores, né? Então, acho que por isso que é um tema assim tão relevante, né, para o RH e para as outras áreas, né, para entenderem que não é um tema assim somente do RH, é um tema aí da liderança como um todo, né? Muito bom. E aí, Pri, enquanto você foi falando, eu fui anotando alguns pontos que me chamaram muita atenção, né? Uhum, E aí eu vi que algumas pessoas se conectaram agora conosco, e aí só repassando um pouco desse case, né? E aí eu queria também pedir para você ir me complementando. Grandes aprendizados aqui, né? Nem toda realidade é igual. Então, quando a gente vai entender sobre segurança psicológica, a gente precisa entender o contexto, e me chamou muita atenção
Você estava falando do contexto de América Latina, Uhum. mas até no próprio Brasil, né? Atendi plantas de Minas e do Nordeste. É completamente diferente esse Completamente cenário. diferente. Então, o quanto que é importante a gente também entender essas realidades, porque às vezes uma planta, dependendo da sua localidade, vai precisar de itens diferentes, por isso que torna o tema tão complexo, né? E que às vezes a gente pensa, ah, uma ação vai resolver e não vai, né? Além disso, o quanto que o tema está conectado com diversidade e inclusão, né? Eu acho que na sua fala ficou evidente isso, e eu gostaria de reforçar aqui para o pessoal. Às vezes a gente acha que não, mas é uma agenda que conecta uma com a outra. Um ambiente psicologicamente seguro, ele traz, ele potencializa a diversidade e inclusão, e aí a importância da gente envolver muitas pessoas de diversas realidades, especialmente dos grupos minoritários, porque se a gente às vezes vê que não existe segurança psicológica né, na empresa como um todo, imagina nesses grupos minoritários. Então a importância também da gente falar de diversidade e inclusão e o quanto que daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que foi feita, e aí só fazendo uma conexão sobre os indicadores. Os próprios indicadores de diversidade e inclusão podem ser indicadores também de segurança psicológica. O líder é muito chave nisso, né? Então, também foi um outro ponto que me chamou muita atenção no case que você trouxe. E trabalhar a liderança é um papel muito importante do HRBP, e você falou muito bem, né? Não estamos muitas vezes é, abaixo dessas lideranças, apesar de muitas organizações, o líder achar que o RH é uma área de execução, mas não, né? Uma área consultiva, e o papel deles como líderes é muito importante para que essa virada de chave aconteça. A comunicação, ela é chave, né? Ela permeia todos os processos, e o quanto, e aí é o último ponto super importante que me chamou muita atenção, o quanto que a gente precisa conectar toda essa pauta com o negócio, com os resultados de performance. Trago o exemplo que eu dei na pergunta que você me fez sobre indicadores de segurança, né, física. Muitas vezes, indicadores de segurança física, ele é um dos indicadores que as organizações gerenciam, inclusive tem requisitos legais para isso. Então, mostrar isso também pode fazer sentido, e a importância de tratar o tema como 360, né? Super complexo, né? Estou fazendo aqui um resumo de pontos que você trouxe que me chamam muita atenção e que conecta muito com a função, com o papel do RH e muitas vezes do business partner dentro das organizações. Obrigada, Dani. A Alessandra colocou aqui: gostaria de saber quais são os indicadores de segurança psicológica que utilizam para medir. Na Chevron, a gente utiliza, assim, formalmente a pesquisa de clima, né, pesquisa de empregados. Então, a gente tem, semestralmente, a gente tem pesquisa de clima, e aí a gente usa indicadores específicos que incluem também diversidade e inclusão. E eu até mencionei algumas afirmações aí que a gente utiliza na pesquisa, que são elas: sinto-me livre para expressar minha opinião sem medo de consequências negativas. Aí o empregado, né, tem que responder se isso corresponde muito à realidade, mais ou menos, ou não corresponde à realidade. A nossa equipe possui um ambiente no qual diferentes perspectivas são valorizadas, e a última é: a Chevron facilita a aceitação de pessoas de diferentes origens. Então, esses são os indicadores que a gente utiliza na pesquisa de clima, tá? E aí, complementando, trazendo a experiência também de um outro setor, respondendo essa pergunta, sem dúvida, a pesquisa de clima e as perguntas são bem semelhantes ao que a Priscila trouxe, especialmente essa primeira, que é bem enigmática, né? Sinto-me à vontade para dizer o que eu penso e falo. Então, existe dentro da pesquisa de engajamento uma frente que fala sobre isso, e com essas respostas, a depender do percentual, a gente consegue ter alguma luz, né, como que está, né, essa segurança psicológica. E na empresa que eu trabalho, né,
a gente também, além da pesquisa de engajamento, a pesquisa de clima, a gente tem, especialmente através do input da pesquisa de clima, a gente viu a necessidade de aprofundar mais nisso. Então, a gente tem uma pesquisa de bem-estar, que são, que ela é feita, né, junto com a pesquisa de engajamento. Esse ano a gente conectou e foi muito positivo para que a gente tivesse mais respostas. E ela traz alguns indicadores parecidos, mas com foco nesse bem-estar. Então, o quanto que a pessoa consegue se desconectar do trabalho e ter um equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional. O quanto também que ela sabe que o trabalho dela impacta nos resultados da organização, então sabe a importância do que ela faz e a conexão com a estratégia maior da organização, né? O quanto ela é feliz no trabalho. Então, existe uma pesquisa específica de bem-estar que conecta muito com esse tema de segurança psicológica. E claro que a gente pode fazer também analogia com alguns indicadores de RH, né? Então, o próprio turnover, especialmente quando a gente tem a pesquisa, a entrevista de desligamento, para a gente entender os motivos, né? A gente consegue ter alguns insights do que vem de lá, e se o turnover é muito alto, existe alguma disfunção. Como eu já trouxe, quando eu fui fazer o resumo de todo o conteúdo da Priscila, essa parte de segurança física dentro das organizações, como estão esses indicadores, também pode ser uma luz. Também atingimento dos resultados, porque eu acredito muito que uma coisa conecta com a outra. Então, os resultados financeiros estão bons, como que é um ambiente de trabalho? Então, talvez pode ser uma ponta de um iceberg aí para ser investigado. Então, são só alguns insights, né, de alguns indicadores que podem ser utilizados, especialmente em organizações que não têm uma estruturação de uma pesquisa de engajamento, né, porque a gente sabe que existe realidades diferentes dentro das organizações. Os próprios indicadores de recursos humanos, conectando com os resultados do business, podem trazer um pouco dessa leitura de um ambiente psicologicamente seguro. E não esqueçam, né? Acho que aqueles sinais que a Pri Os trouxe. sinais, exato. Eu acho que os sinais, assim, são bem importantes, né? Quando a gente, às vezes, tem empresas que não utilizam, né, a pesquisa, enfim, pesquisas estruturadas, né, pesquisas de clima estruturadas, mas eu acho que essa sensibilidade da gente perceber as equipes, né? Mesmo que a gente não trabalhe diretamente ali naquelas equipes, a gente perceber como é que está a interação entre o grupo, como é que estão as conexões, né, daquele grupo especificamente falando. Eu me recordo aqui de um caso onde eu tive um resultado de uma pesquisa muito diferente, onde o resultado dessa pesquisa subiu demais, e aí fiquei me questionando o que que aconteceu para esse resultado estar maravilhoso, assim, de uma hora para outra, né? O que que aconteceu que esse resultado subiu demais? E aí, no final das contas, gente, resumindo, né? A gente fez, eu fiz entrevistas, bate-papos informais, né, com a equipe, e aí, no final das contas, fui entender que o gestor tinha conversado com a equipe e pedido para a equipe colocar uma nota alta. Uma nota alta, porque considerava que aquela nota alta ia ajudar a equipe perante a gerência, enfim, mais alta. Então, assim, a gente está atento, né, assim, aos outros indicadores também, né, a outras coisas que acontecem. Isso pode levar a gente também para perceber outros sinais, né, que podem apontar a gente para ir para um lugar aí de segurança psicológica baixo, né? Nesse caso, o que estava acontecendo? O gestor estava silenciando a equipe, né? Assim, claramente estava silenciando a equipe. Então, foi um trabalho assim de coaching, né, com o supervisor, de explicar para ele por que aquilo assim não era aceitável, né? O que acontece quando aquilo acontecia,
né? Então, qual era o resultado na equipe, qual era o resultado na confiança, qual era o resultado nas próximas pesquisas, porque pode ser que o resultado pode ser que ele venha alto, né, numa primeira pesquisa, mas nas posteriores, com certeza, não vai vir, né? Então, é, é um trabalho mesmo assim de um olhar sensível mesmo do RH, do BP, para ver o que está acontecendo para além, né, do óbvio, né? Então, é importante a gente ter esse olhar aí bem sensível. E E aí, desculpa, pode ir lá, fala. Pri. Não, eu só Eu, ia complementar que um dos indicadores também que me ocorre e que é importante a gente olhar é uma parceria com o time de medicina ocupacional, né? Indicadores de afastamento, especialmente com classificação de burnout, por exemplo, pode trazer insights para a gente de situações que as coisas não estão boas. Inclusive, é um assunto bem latente nas organizações, e foi por isso que começou-se a falar muito sobre segurança psicológica, a porque tem uma NR1, coisa, né? exato, conectar diretamente com isso. Então, só trazendo mais um insight também, que eu acho que essa leitura E aí, 360 é importante. pegando esse gancho, Dani, como é que a área de wellness, de D&I e engajamento, né, que vocês têm aí na Stellantis, né, como é que essas áreas contribuem aí para altos índices de segurança psicológica aí na empresa? Que vocês têm essa área juntas, né? Exatamente. Inclusive, ter essas três áreas, né, que fala de bem-estar, diversidade, inclusão e engajamento, ela foi uma estratégia da organização para que a gente conseguisse potencializar. A gente já trouxe aqui um pouco, né, o quanto que esses indicadores se conectam, né? Então, essa era uma área que era desmembrada, né? Então, a parte de well-being, a parte de bem-estar, ela estava conectada com uma outra área. A de diversidade e engajamento também estava numa estrutura abaixo, dentro de recursos humanos, não com um nível, num lugar importante, mas não num nível estratégico, né? E aí, recentemente, foi criado essa área pensando nisso, justamente para potencializar as ações e os resultados que a gente queria com relação à segurança psicológica, né? A gente já viu um pouco quanto que esses temas se conectam, porque se a gente parar para pensar numa cadeia rápida, se a gente tem segurança psicológica, a gente vai conseguir um bem-estar melhor do trabalho, a gente vai conseguir elevar a diversidade e inclusão, as pessoas vão se sentir livres para ser quem são, e, consequentemente, o engajamento sobe. Então, essas três pautas, essas três agendas de recursos humanos fazem sentido estar juntos. Então, recentemente foi criado, a gente subiu o nível dessa estrutura. Então, hoje a gente tem uma diretora que olha para isso com profundidade, consegue, inclusive, fazer as relações, não só da pesquisa de engajamento, né, que a gente tem, mas dessa pesquisa de bem-estar que eu comentei, conectar também com os principais indicadores de RH e do business, também conectar com as diferentes realidades e entender e ter isso num único plano de ação, não com uma ação. A gente já fez uma reflexão aqui, o quanto que é um tema complexo, que exige uma visão 360, e não é uma somente ação que vai resolver todos os problemas, é um composto de ação, né? Então, aqui a gente está falando também de coisas, dando alguns exemplos práticos, de trabalhar não somente em conscientização, claro que é muito importante, e a gente falou um pouco do papel da liderança, então, trabalhar nessa conscientização mas de ter uma alimentação melhor, de trabalhar em espaços que conectem e integrem mais as pessoas, né? Tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente mais acolhedor, propício para escuta e, consequentemente, é, psicologicamente seguro, né? Então, essa área tem hoje essa agenda estratégica, respondendo diretamente para o número 1 de RH da região, para que a gente consiga dar mais força, mais peso, um time dedicado
para pensar em ações que vão fazer sentido, né? Então, foi super interessante o case que a gente já consegue ver, né? Também, como você disse, eu não consigo trazer aqui os números de fato, por uma questão também de data privacy, é, mas a gente já consegue ver uma tendência de melhora. Inclusive, a última pesquisa que a gente fez foi uma em termos de resultado, não somente de participação, o que é muito interessante também. Então, a gente teve recorde de participação das pessoas quererem falar e confiar na ferramenta, os índices de engajamento melhoraram muito, né, de um ano para o outro. Então, isso só mostra, reforça o quanto que a pauta é importante, né, e o quanto que foi assertiva também conectar esses indicadores, né? Então, saúde, bem-estar, saúde, né, física e mental, diversidade, inclusão e engajamento está totalmente conectado. É a gente potencializar um lugar seguro para que as pessoas possam dar a sua opinião, para que as pessoas possam ser quem elas são, e isso tem um movimento muito positivo nos resultados corporativos. Então, foi super interessante esse case. Muitas vezes, olhando realidades diferentes, né, talvez não é possível a gente colocar num lugar tão estratégico, mas a gente falar do tema, estruturar um núcleo, seja com voluntários, seja com que muitas organizações começam com esse movimento, já é um passo muito grande. Então, eu estou aqui contando um case, talvez de uma empresa multinacional, e talvez não conecte muito com a realidade de todo mundo que está aqui, mas é possível também ter isso em empresas menores, né? Com grupos de voluntários, com o engajamento da liderança e com pessoas que querem, né, muitas vezes fazer a diferença. Então, a gente está dando aqui também, só conectando com a realidade de vocês, pessoal, se também não tem essa realidade de ter a possibilidade, né, de ter uma estrutura dessa que eu acredito muito e que faz sentido e que a gente já viu o resultado, é possível também seguir outros caminhos que para começar essa jornada, porque é uma jornada, né? A Pri contou que foram 2 anos, né, Pri, transformando e trabalhando em todo esse percurso, e aqui não é diferente, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai fazer uma virada de chave. É muito importante uma gestão de mudança, né? É, e eu acredito, e conectando muito, né, com a pós que a gente tem divulgado, do papel do HRBP, né? Do consultor interno, do RH, para fomentar e ser esse grande agente de transformação também na prática. Então, de modo geral, é isso, contribuiu muito para a gente ter foco, né, e acreditar de fato que esse era uma agenda importante dentro da nossa organização. Bom, gente, a gente está indo para a reta final, né? E a gente, né, queria saber de vocês. Tudo isso faz sentido? Vocês querem compartilhar conosco um pouco da realidade de vocês? Trazer algum outro case que vocês já vivenciaram e que funcionou ou que não funcionou, né? Também é importante cases que não funcionaram para que a gente também possa aprender. Isso faz parte do processo de melhoria contínua. Então, queria abrir um pouco aqui para a gente poder discutir agora, olhando a realidade de vocês, para que a gente possa complementar nessa troca. Não sei se tem mais alguma pergunta no chat. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Então, assim, eu queria fazer algumas só colocações. Eu já trabalhei em construção civil e automotivo, né? Então, agora estou na indústria. E quando eu trabalhava no automotivo, a gente tinha um programa muito bom, que era o Kaizen lá, que era de excelência operacional, e isso engajava muitas pessoas. Claro que tinha a questão da premiação, mas a gente bimestralmente elegia lá o pessoal, a gente abria para a fábrica para eles darem opinião de melhoria de processo. Eram 3 categorias: era produtividade, segurança e retorno financeiro. E a gente via um engajamento muito grande da turma, né?
Mas isso é porque a liderança abraçava. E hoje eu vejo uma dificuldade enorme e eu vejo que o BP hoje vai ser o novo RH, né? Vai acabar a função de RH, né? Analista de RH. Eu creio que isso aí já está caminhando para o final. E a gente tem que formar a gente assim e engajar a liderança. Eu vejo uma dificuldade muito grande que a liderança entende a gente como um adversário, né? E aí quebrar isso é difícil. E também uma outra colocação, assim, como que vocês estão lidando com a nova geração agora, porque eles estão muito exigentes, né? Acho que é a dor de todo mundo. Então é só para compartilhar mesmo e entender como que está esse cenário aí para todos. Eu acho que a sua fala, né, acredito muito nisso, conecta bem com esse resumo aqui que a gente faz do papel do BP, né? Então, o grande desafio do business partner, do RH, é manter essas lideranças engajadas, né? Trazer clareza do papel como gestor de negócios, né? Então, é necessário que o BP, o RH, ofereça esse suporte. Se eu for parar para pensar que o nosso objetivo nem é esse hoje, mas se eu for parar para pensar, um dos grandes desafios como RH, como BP que a gente enfrenta, é o desenvolvimento da liderança, né? E essa conexão, tem um ponto que me chamou a atenção quando você foi trazer, né, a sua colocação, o desafio dessa conexão. E aí, trazendo um exemplo na prática, que a gente fala muito na pós, mas eu também vivo na prática, essa conexão só é possível a gente estando dentro do negócio. Se a gente não estiver, conhecer o negócio, o RH, ele precisa entender o business, o negócio, os indicadores. Então, falar sobre o core da empresa, né? Se isso não acontecer, essa conexão não vai existir, porque não vai fazer sentido, né? Então, quando você conhece, você consegue trazer na prática o que você consegue contribuir. Então, estar lá, e foi por isso, na verdade, quando a gente olha todo o histórico do porquê o RH evoluiu, foi para ser, a tradução disso é ser parceiro do negócio, não um antagonista, né? Então, essa conexão de estar lá dentro, de entender, de viver a realidade, faz todo sentido. E é engraçado, também me veio aqui na mente uma prática que a gente conduziu para criar essa conexão com a liderança, e foi também uma virada de chave. Foi uma vez que a gente fez um desafio com as lideranças. Como eu comentei no início, grande parte da minha trajetória eu vivi na manufatura. A gente fez um dia de operação, onde os RHs e os gestores da alta liderança foram produzir na fábrica. Isso gerou uma conexão tão grande em dois aspectos, por isso que eu acredito muito que essas duas coisas são muito conectadas. Uma empatia das pessoas, olha, ele está vindo aqui ver a minha realidade. E, consequentemente, as agendas de pessoas, elas ficaram mais fluidas com os gestores e com a operação, porque todo mundo, quem basicamente desenhava a estratégia, tinha entendido de fato a realidade e conseguiu trazer ações, e aí aqui um exemplo, né, do tema que a gente está falando, de engajamento, de segurança psicológica, de bem-estar, focado naquela realidade do que era necessário, né? Então, sim, é um super desafio, mas eu acho que um primeiro passo para isso acontecer é essa conexão direta com o negócio. Saber falar sobre o negócio é muito importante para que essa conexão aconteça com mais fluidez e, consequentemente, nós, enquanto RHs, consigamos influenciar o líder nesse papel dele que ele tem, né? Porque muitas vezes, sem dúvida, é conflituoso, né? Então, é um papel ali de agente de transformação. Então, muito na minha realidade, e a gente já vê algumas teorias falando disso, que essa conexão é super importante, né, para a gente conseguir ter êxito nessa transformação e nesse papel. E, sem dúvida, o exemplo que você trouxe é fantástico, né? De escuta. É um programa estruturado onde a gente escuta, no final, as pessoas, a opinião das pessoas. Isso é riquíssimo, né? Então, vale super a pena investir nisso, que as pessoas se sentem muito acolhidas em vários aspectos. E ainda mais quando a gente consegue estruturar de uma maneira e trabalhar num reconhecimento,
não deixa de ser um programa também que ajuda em todo esse contexto que a gente está falando aqui. Muito bom te escutar. Eneida, é muito boa a tua colocação, gostei muito aí do Kaizen e de propiciar esse espaço de escuta, e aí só complementando um pouco do que a Dani falou, acho que eu vou para um outro lado da geração Z, né? Você comentou aí do que a gente está fazendo, né, para essas novas gerações, e eu acho que a gente tem um papel aí, enquanto RH, fundamental aí no gerenciamento aí do conflito de gerações, né? E entendendo o conflito como uma coisa boa, né? Não como algo negativo, né? Então, onde a gente está buscando aí o melhor de todas as gerações. Então, assim, a geração Z no trabalho assim vem com uma outra pegada, né? Uma pegada de influência digital, uma busca por propósito e impacto, né? Uma valorização aí da saúde mental, do equilíbrio de vida, né? Uma necessidade aí de feedback constante, uma comunicação transparente, né? Então, com ambientes mais flexíveis. Então, acho que é importante assim o HRBP, né? Entender essas características, né? Muito mais que diferenças, mas essas características das gerações e poder fazer um trabalho para potencializar o melhor de cada um, né? Então, assim, pensar em programas de desenvolvimento, por exemplo, como mentoria reversa, né? Como programas de coaching, por exemplo, como programas de desenvolvimento onde você consiga pegar competências ali que são core, que são chaves ali para um determinado indivíduo e que você vai contribuir ali com uma outra geração, por exemplo. Então, assim, é importante, né, o BP ter fluência aí nas áreas para poder fazer esses ajustes e caminhar, né, no sentido de desenvolvimento organizacional mesmo. Então, assim, é um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça organizacional que a gente muitas vezes tem na mão, né? E é um desafio, né? É um desafio, mas essa geração nova vem realmente com outras demandas. E, assim, eu estou falando isso porque eu escuto gestores falando, Priscila, pô, não, assim, né? A gente tem que ser aberto aqui, né, no nosso bate-papo. Priscila, não aguento essa mimizada aqui, que eu vou fazer nesse projeto? Fulano de tal está querendo reconhecimento a toda hora, né? Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade, saber escutar, entender e poder trazer soluções, assim, programas de desenvolvimento que a gente consiga pegar o melhor ali de cada um, né? Mas muito boa aí a sua colocação, Eneida. Obrigada. E Obrigado, esse eu. ponto conecta muito com a diversidade. Diversidade não é só diversidade de gênero, né? Diversidade de raça, é também de pensamentos e conecta muito com essas gerações. Então, como é que a gente abraça esse universo também, né? Faz todo sentido, Pri, e é um pouco do que a gente vive por aqui também. Obrigada, viu, pela sua fala. Bom, pessoal, mais alguém quer trazer um case, trazer alguma dúvida, alguma reflexão? O que está sentindo aí agora? Se é um tema que também está em alta por aí? Alguma dificuldade também que vocês possam ter? Bom, a gente também está aqui, né, para vocês, né? Então, no final a gente vai deixar os nossos contatos, meu e da Pri, se tiver algum insight, se tiver algum, né, algum tema que vocês queiram discutir, é um prazer, né? Sempre esses momentos. Então, a gente queria deixar também essa porta aberta, não só para o dia de hoje, mas também para o futuro. Indo para o encerramento, a gente queria deixar essa frase que eu acho que é muito potente, da Margaret Whitley. Ela escreveu um livro que chama Conversando a Gente Se Entende. Tem esse trecho que, para mim, conecta muito, né, com o tema que a gente falou hoje, e não só com o tema que a gente falou hoje, dessas relações de recursos humanos que a gente quer construir nas organizações, né?
ela fala o seguinte: acredito que podemos mudar o mundo se voltarmos a ouvir uns aos outros. Conversas, diálogos simples, honestos, humanos. Não mediação, negociação, solução de problemas, discussão ou reuniões. Apenas bate-papos simples, sinceros, em que todos são ouvidos e também ouvem. Como seria ouvir-nos uns aos outros novamente sobre o que nos incomoda e preocupa, sobre o que nos dá força e esperança, sobre nossos anseios e medos? Então a gente deixa, pessoal, essa reflexão final, né, para vocês. Ela me impacta muito porque eu realmente acredito nesse ambiente. E isso reforça muito, né, sobre os próximos passos que a gente quer dar dentro da Sustentare e com os cursos que a gente tem criado, pensando nesse papel, né, nesse papel complexo que a gente gerencia, não só referente à segurança psicológica, mas em todas as agendas que a gente tem. Então, a gente vai ter essa aula master que dá início, como o Cidral falou no início do nosso encontro, a aos nossos cursos do segundo semestre. Então, vai ser muito legal e a gente faz esse convite para que a gente possa falar mais sobre isso, sobre esse papel estratégico e sobre todos os outros. E a gente continua, né? Então, a pós-graduação de Business Partner em Recursos Humanos, ela está recheada desses conteúdos e também outros mais, né, sobre esse papel, sobre esse desafio. E aí aqui a gente fala, né, dos desafios 360, não só desse, esse aqui foi um recorte super importante que permeia outros, né? Então a gente fala de remuneração, de inteligência artificial, né, de sistemas, do papel que tem evoluído de recursos humanos, né? Então a gente também convida vocês para conhecer um pouco mais. E a gente também nos coloca, como eu falei, à disposição de vocês, caso vocês queiram manter essa troca, insights, sempre bem-vindos. E deixar esses últimos minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta final, trazer um insight final, queria deixar esse minuto final para isso. E não deixar de agradecer, né, a Pri por essa troca no dia de hoje. Muito incrível te escutar os cases práticos de que é possível, né, ter um recursos humanos de alta performance que move e transformam as organizações. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada por compartilhar com a gente, né, esse case de sucesso. Muito, muito legal te escutar. Obrigada, Dani. Obrigada, Vilmar. Foi um prazer. Foi muito bom estar aqui com vocês, escutar novas perspectivas também. Muito bom. Muito bem, Dani e Priscila, vencemos a nossa agenda e só tenho que agradecer aí a o pronto aceite em estar conosco nesse webinar e a pronta disposição, né? Roubando um pouquinho do tempo pessoal e profissional. Tenho certeza que ambas também estão abrindo aí essa agenda para estar aqui e assim a gente vai fazendo acontecer e contribuindo com o processo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, carinho com que vocês prepararam aí esse webinar e reforço aqui o convite para a nossa aula master Estado Beta, dia 23 de julho, ok? Então, no mais, um forte abraço a todos, a todas e boa semana. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.